2. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo número 2, no versículo de número 14. Obrigado, irmão. Quero agradecer a Deus por estar com os irmãos mais uma vez, para juntos celebrarmos o nome de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmão Wilson, pelo convite, para podermos aprendermos mais, ouvirmos Deus falar por meio de sua palavra. Pastor Manuel, muito obrigado, todos os irmãos obreiros e todos que estão aqui nessa noite, que Deus possa abençoá-los e falar ao nosso coração através da exposição bíblica. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Filipe. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Aleluia. Curva sua cabeça. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós oramos esta noite, rogamos para que o Senhor abra os nossos corações, para que juntos possamos compreender e ouvir a sua palavra. Por favor, Senhor, não deixe que nossa mente se afaste da realidade e deste culto. Que o Senhor possa nos visitar de forma poderosa nesta noite. Senhor Deus, que seja um culto marcante e memorável. Que a sua presença seja manifestada por meio de sua palavra. Senhor Deus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos em uma reunião, ou em um culto, para ouvirmos a palavra de Deus. E o texto que foi passado a mim, para fazermos a exposição essa noite, é um texto muito pertinente, um texto muito relevante. Com base nesse texto, eu quero conversar com vocês sobre algumas virtudes, sobre o perfil do homem ou do obreiro que é aprovado por Deus. Fato é, irmãos, que as pessoas buscam constantemente algum tipo de aprovação. Aleluia. E isso está fundamentado
na necessidade que as pessoas têm de pertencimento, de se sentir aceita, de fazer parte de algum grupo. Porque esse sentimento de pertencimento, de alguma forma, gera segurança, e de alguma forma gera uma sensação de valor próprio. E essa necessidade, meus irmãos, de aprovação pode ser influenciada por diversos fatores. Aleluia. Experiências da infância, pressões sociais, culturais. As pessoas podem desenvolver essa necessidade de aprovação porque tem medo de ser rejeitada. Então, se algo está na moda, essa pessoa de alguma forma se inclina a cultivar essa moda, porque ela tem medo de ser reprovada, de ser rejeitada, de não sentir-se que faz parte do todo, deste grupo que cultiva as mesmas coisas. Por exemplo, quantas pessoas, meus irmãos, têm medo de expressar as suas opiniões, porque ela sabe que determinadas coisas podem fazer com que as pessoas a reprovem, a rejeitem. Eu quero que os irmãos entendam que o ser humano constantemente estão buscando algum tipo de aprovação. Mas perceba que as pessoas estão mais preocupadas em serem aprovadas pelos homens do que serem aprovadas por Deus. Aleluia. A nossa maior preocupação nessa noite não é se as pessoas estão nos aprovando. Aleluia. A nossa maior necessidade no nosso estilo de vida não é se nós faz parte da moda, não é se nós fazemos parte de algum grupo social. Mas a pergunta mais pertinente que nós devemos fazer essa noite, meu irmão, minha irmã, é se a nossa vida tem sido aprovada por Deus. Esse texto, ou o contexto dessa carta de 2 Timóteo, é muito interessante, porque Paulo, ele está encorajando um pastor jovem, que é Timóteo. Então, a carta está repleta de lições, de encorajamento, para que esse jovem permaneça fiel, assim como Paulo era fiel, porque no fim ele receberia uma coroa de glória. Aleluia. No capítulo número 2, meus irmãos, esse raciocínio se segue, porque Paulo está dando a Timóteo conselhos, lições, para que ele possa aplicar em sua vida. A partir do versículo 14, que é o texto que nós lemos, é onde eu quero concentrar a minha atenção com vocês, é onde nós vamos ver aqui algumas virtudes e o perfil daquele que é aprovado por Deus. De fato, eu queria ter tempo para desenvolver todo o capítulo com os irmãos, mas eu não vou ter tempo, então vamos focar no versículo 14 em diante. Em primeiro lugar, meus irmãos, o obreiro aprovado, ele evita contenda de palavras triviais. É isso que está registrado no versículo 14. Quando Paulo diz, recomenda estas coisas. Que coisas são estas? Paulo está dizendo a Timóteo que tudo aquilo que ele havia ensinado nessa carta, ele deveria passar para a sua igreja. Ele deveria recomendar para os seus ouvintes. Mas esse imperativo de Paulo, meus irmãos, é banhado de seriedade. Não é um pedido comum, porque nós percebemos o quão sério é este pedido, que Paulo diz o seguinte, recomenda essas coisas e dá testemunho solene a todos. Perante quem? Perante Deus. Então, quando ele centraliza Deus em sua recomendação, ele está dizendo assim, olha, o que eu estou pedindo a você, este imperativo é
passar para a igreja, ensinar este povo com seriedade. E este imperativo eu faço, Timóteo, a ti. Aleluia. Dê testemunho solene a todos perante Deus. Glória a Deus, O aleluia. imperativo aqui ainda fala sobre o seguinte: para que evitem contendas de palavras que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. O que Paulo está dizendo, meus irmãos? Ele está dizendo o seguinte: olha, o obreiro aprovado, o obreiro que Deus aprova, é o obreiro que não se envolve em discussões desnecessárias, discussões que são de desperdício, que não edificam. É fato, irmãos, que nem sempre fica claro que alguns debates triviais são prejudiciais. Mas existem assuntos que nós nos envolvemos que pode prejudicar aqueles que estão ouvindo. É o que Paulo diz. Olha, esses debates, essas discussões, elas só servem para subverter, prejudicar aqueles que estão ouvindo. Então, se você quer ser um obreiro aprovado, se você quer ser um obreiro que Deus aprova, que Deus se agrade, lembre-se disso. Fuja, evita debates que nada edificam. Muitos irmãos se envolvem em debates que não servem para nada. Exemplos. Muitas pessoas se envolvem em debates do tipo: Deus decretou a nossa salvação na eternidade ou depois da queda de Adão? Irmãos, eu vou querer saber disso. Irmão, são debates que não edificam. São debates que não servem para nada. E aquelas pessoas que ouvem, que estão presentes ouvindo esse tipo de discussão, elas são de alguma forma afetadas. E o obreiro precisa ter sabedoria naquilo que discute, naquilo que fala, naquilo que conversa. Eita, Deus lindo, aleluia. Debates que são compostos de desrespeito. Nós vemos isso muito na internet. Irmãos se desrespeitando na internet, em debates, irmãos, que não edificam. Quantos pastores nós vemos nas redes sociais envolvidos em debates que não edificam e não servem para nada, atacando irmãos da fé. Mas Paulo chama a atenção: o obreiro precisa evitar esse tipo de debate. Temos isso muito na internet hoje. São irmãos, servem ao mesmo Cristo, mas em debates desrespeitam uns aos outros. Paulo vai dizer: Timóteo, cuidado, evite esse tipo de coisa. Você quer ter um obreiro aprovado? Evite certo tipo de conversa, certo tipo de história, certo tipo de debates que não servem para nada. Aleluia. Quem perde? Os ouvintes. Porque esse tipo de coisa para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Verso 14. Em segundo lugar, eu estava ansioso para chegar neste ponto. O obreiro aprovado, ou obreiro ou servo de Deus, o homem que Deus se agrada, é aquele que se esforça o máximo na obra de Deus. Perceba, meus irmãos, que no versículo 15, Paulo chama a nossa atenção no que diz respeito a este aspecto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Me desculpe ser um pouco técnico, mas eu preciso ser para que possamos entender esse texto. A expressão procura aí, a palavra que foi traduzida por procura é uma palavra grega chamada esforço, que significa máximo de esforço, que significa
fazer o melhor. Timóteo deveria ser empenhado na obra de Deus. O texto está dizendo assim: o obreiro aprovado não pode ser negligente. O obreiro aprovado não pode ter preguiça na obra de Deus. O conceito de obreiro, irmãos, a expressão obreiro no texto é um nome genérico para se referir àqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Então, todos aqueles que trabalham, que atuam, estes são os obreiros a qual Paulo está se referindo. E todos esses aspectos que ele usa, ele chama a nossa atenção para dizer: o obreiro é alguém que está em um trabalho, é um operante, é alguém que se esforça o máximo. Irmãos, isso é muito sério. Nós, como obreiros, nós, como servos de Cristo, não podemos medir esforços. Precisamos abraçar a causa do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está. Trabalho, esforço. O obreiro precisa ser marcado por dedicação. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Aleluia. Sabe o que é interessante? Que esse verso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, é construído dentro de um contexto onde Paulo está falando da ressurreição de Cristo. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Que a maior motivação de um obreiro é a realidade de que Cristo vive. Cristo vive. Isso é motivador para nós trabalharmos na obra de Cristo. Aleluia. Escute, para você ser motivado, você não precisa de dinheiro. Para você ser motivado, você não precisa ser próspero. A sua motivação é única. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Glória a Deus, aleluia. Trabalhe com afinco, obreiro. Dedique-se com afinco, obreiro. Homens e mulheres que me escutam nessa noite, Cristo nos chama para nos dedicarmos à sua obra com afinco. Eita, Deus lindo. Não há espaço para negligência. O obreiro precisa ser alguém que as pessoas olham e veem esse obreiro: perseverança, dedicação, esforço na obra de Cristo. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Irmãos, eu poderia dar diversos exemplos para vocês. Por que não falarmos de Jonathan Edwards? Jonathan Edwards passava entre 11 a 13 horas por dia em seu gabinete, dedicando-se à oração, à leitura da palavra e à preparação de sermão. 13 a 11 horas por dia. Que exemplo de dedicação! Jonathan Edwards acordava por volta das 4 e 5 da manhã e seguia uma rotina rigorosa, marcando tempos definidos para suas atividades diárias, que incluíam autoavaliação espiritual, dedicação, leitura e preparação de sermão. Que exemplo extraordinário! Um obreiro só terá sucesso em seu ministério se de fato ele se esmerar na obra. Aleluia.
intensas devoções, orações diárias, leu a Bíblia inteira aproximadamente 200 vezes. Além disso, dedicava-se em cuidar de crianças, proporcionando a essas crianças órfãos educação e formação profissional. Ele ainda se dedicou ao ministério do evangelismo, distribuições de folhetos, viagens missionárias. Meu Deus! Quando nós olhamos para esses exemplos, de fato nós ficamos envergonhados, porque nós somos uma geração que está viciada em dopamina, em imediatismo. São poucos, meus irmãos, aqueles que estão de fato abraçando a causa de Cristo nesses últimos dias. A vida de um obreiro deve ser marcada por serviço. Quantos exemplos nós podemos dar? O obreiro precisa estar envolvido no evangelismo, frequência nos cultos. Irmãos, Olha aí, papai. quando nós olhamos para alguns obreiros, é uma lástima. Hoje, o básico se tornou difícil. Os obreiros hoje, muitos na igreja hoje, têm dificuldade de frequentar os cultos. Aonde vamos parar? Poucos são os obreiros que estão se dedicando nas disciplinas espirituais. Irmãos, se Deus pegasse a nossa vida, colocasse em um DVD, e colocasse na tela dessa TV, e passasse aqui, muitos de nós passaríamos vergonha, porque nós estamos tão envolvidos nas coisas deste mundo, nós já não mais abraçamos a causa de Cristo. Ei, obreiro, quanto tempo você gastou em oração esse dia? Ei, obreiro, quanto tempo você gastou meditando na palavra de Deus hoje? Talvez você seja alguém que tem envergonhado a causa de Cristo. O obreiro precisa estar envolvido com o ensino. O obreiro precisa estar envolvido naquilo que é concernente ao Evangelho. E como eu disse, a sua motivação não é o dinheiro, riqueza, prosperidade, mas é o fato de que Cristo vive. Aleluia! Quero que você, por um momento, reflita na sua própria vida. Irmãos e irmãs que me ouvem essa noite. Você, de fato, tem dado o seu melhor para a causa de Cristo? De fato, você tem dado o melhor nas disciplinas espirituais? Procura, ou seja, esforça-se o máximo para apresentar-te a Deus. Deus aprova a sua vida. Essas características que nós estamos meditando essa noite faz parte de sua vida, faz parte do perfil do seu ser. Então, o obreiro não pode se evitar em debates que são triviais. Segundo, o obreiro precisa ser marcado por dedicação e esforço. Em terceiro lugar, irmãos, o obreiro ele deve ser marcado por uma característica: não ter do que se vergonhar. Aleluia! Olha o que está escrito, irmãos. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar. O que significa isso aqui? Significa que aquele que está envolvido na obra de Deus, que o operante, que o trabalhador, ele deve fazer o seu trabalho com tanto afinco, para que ele não seja envergonhado, para que o seu trabalho não seja ruim. O obreiro, por favor, escute isso aqui, que isso aqui é muito sério. O obreiro precisa cultivar atitudes
não comprometa a sua honra. As pessoas precisam olhar para o obreiro, para o servo de Cristo, e ver que as suas atitudes não comprometem aquilo que ele professa. Então ele professa a fé em Cristo. Toda a sua vida deve emanar Cristo. Você é um pequeno Cristo. As pessoas precisam olhar para você e ver um pequeno Cristo. Você precisa honrar aquilo que você professa. A vida do cristão, ela deve ser marcada por integridade. Aleluia. Mano, vamos dar um exemplo pessoal aqui. Eu me lembro, quando eu me converti, muitos anos atrás, aproximadamente uns 13, 14 anos atrás. Assim que eu entrei na igreja, uns 2 meses, 3 meses aproximadamente, foi me dada a responsabilidade de cuidar de uma mocidade. Hoje eu olho para trás e vejo que o pastor que fez isso é insano. Mas enfim, tinha 3 meses de crente e foi me dada a responsabilidade de cuidar dos jovens. E naquela época, era muito comum, na verdade ainda é comum, que a mocidade recebia convites de outras igrejas em épocas de congressos e festividades. Então o que nós fazíamos? Recebíamos essas cartas e quando chegava o dia da festividade, nós nos dirigíamos a essa igreja para apresentarmos o nosso louvor. E assim, recebemos um convite e na época eu tinha uma moto. E eu falei para o pastor da igreja que eu ia de moto para essa igreja. E ele disse para mim não ir de moto, que o mais cabível era que todos os jovens fossem juntos. E ele optou para que todos nós fôssemos de transporte público. Naquela época não havia Uber, então nós fomos de transporte público. No dia da carta, irmãos, nós chegamos à igreja, no local a qual nós havíamos combinado, e quando chegou lá, os jovens se reuniram e um dos obreiros levou alguns jovens de carro para responder essa carta, para ir nos apresentar. Isso, irmãos, me deixou irado, porque o pastor havia falado que era para todos irmos juntos, mas o obreiro veio na igreja e levou alguns jovens para o local. Então, irmãos, eu na minha maturidade, fui tomado de ira. Fui para a igreja com o restante dos jovens. Quando chegou na igreja, nós apresentamos o nosso louvor, cantamos ao Senhor. Quando nós terminamos de louvar, sabe o que eu fiz, irmãos? Peguei a Bíblia e fui embora. Deixei a ira, deixei aquela chateação ocupar o meu coração e eu, na minha maturidade, tomei essa atitude isolada e fui embora. O resultado disso, teve uma reunião, o pastor me chamou, explicou para mim que aquela atitude que eu havia feito foi uma atitude isolada, chamou minha atenção e, de fato, irmãos, foi uma atitude vergonhosa. Como líder da mocidade, eu não poderia tomar aquela atitude isolada e comprometer a minha honra por causa de uma chateação e por causa de uma coisa tão simples que eu poderia lidar se eu fosse uma pessoa madura na época. É porque, irmãos, eu estou usando essa ilustração e este exemplo pessoal para falar para vocês, irmãos e irmãs, que nós precisamos tomar cuidado com o nosso estilo de vida, para que o nosso estilo de vida não envergonhe a causa de Cristo. Vamos lá! O obreiro, irmãos, ele não pode ter fama de caloteiro. O obreiro não pode ser alguém que pega dinheiro emprestado com as pessoas e não paga. Isso compromete a sua honra. O obreiro não pode ter fama de mentiroso. Ah, irmãos, eu conheço muitos assim. Eu conheço pastores que
igreja marcada por integridade. E digo mais, o obreiro, irmão, quando eu falo obreiro aqui, é todo crente, tá? Porque as atitudes que eu estou expondo ao texto aqui, expondo o texto, não é simplesmente obreiros aqueles que estão envolvidos especificamente no serviço da igreja. Cada cristão precisa ser caracterizado por essa lista que eu estou citando a vocês. Então, o obreiro ainda, ele não pode ser conhecido como alguém descompromissado naquilo que faz. Como eu disse, isso compromete a sua honra. Imagine comigo, irmãos, que lá no seu trabalho, você é conhecido como alguém que chega atrasado, preguiçoso, e você carrega o nome de Cristo. Isso envergonha a causa do Evangelho. Imagina que você seja conhecido por alguém que é fofoqueiro lá no seu trabalho. Irmãos, irmãos e irmãs, nós precisamos ter compromisso sério com a obra de Cristo. O obreiro não pode ser descompromissado naquilo que faz. Por que não falar da igreja? Como as pessoas da igreja te conhecem? Como as pessoas da igreja conhecem o Jefferson? Alguém compromissado? Alguém dedicado? Um exemplo? Ou será que o Jefferson é visto pelas pessoas da igreja como alguém descompromissado? Como alguém que é mentiroso? Que não abraça com afinco o Evangelho? Como um imoral? Um desonesto? Responda para si mesmo como as pessoas te conhecem na igreja. O obreiro não pode ser conhecido como alguém descompromissado naquilo que faz. Aleluia. Não existe atalhos, viu? Ou nós aplicamos isso em nossa vida, ou Deus irá nos reprovar. Irmãos, compromisso na igreja. Irmãos, se tudo começa às 7 horas, que hora que eu estou na igreja? 7 horas, 6h30, 10 mais 7. O cristão, o obreiro, precisa ser alguém compromissado. Com exceções, alguns irmãos que trabalham, vêm direto do trabalho, coisas e tal. Mas peraí, irmãos, você está na sua casa, sabe que o culto começa às 7 horas da noite, 6h30, 5 horas, que a escola dominical começa às 9 da manhã, e você chega atrasado, isso é uma vergonha, é uma lástima. Como assim, irmãos? Onde vamos parar? As nossas reuniões de oração mostram o nível de espiritualidade da nossa igreja. São poucos que são compromissados com as disciplinas espirituais. Todos, ou a maioria, querem exercer o ministério público, mas são poucos que querem exercer um ministério secreto, que ninguém vê, de compromisso. Aleluia! Isso é sério. Escute, as pessoas leem o seu estilo de vida. As pessoas percebem a nossa preguiça e a nossa negligência. Talvez você pense que de alguma forma você está enganando as pessoas. Irmãos, as pessoas sabem, os irmãos sabem, aqueles que são compromissados, aqueles que são dedicados na causa de Cristo e no Evangelho. Então, qual é o conselho em relação às disciplinas espirituais, obreiro? A sua vida deve ser marcada por isso. Você deve ser um homem que ora. Você deve ser um homem que se debruça em conhecer o Deus da palavra. Não há atalhos. Ou você se aplica a isso, ou a sua vida será reprovada. Em quarto lugar, o obreiro é provado, ele é fiel à palavra de Deus. Aleluia.
manejar bem a palavra de Deus. O conceito de manejar a palavra de Deus aí significa cortar em linha reta, dividir corretamente. O termo, irmãos, descreve que o obreiro precisa ter habilidade de interpretar a palavra corretamente, de ensinar a palavra e administrar a palavra da verdade, sem distorcer e aplicar de forma incorreta. Não é? Eu acho que a Bíblia quer dizer isso aqui. Isso não existe, irmãos. O obreiro precisa ser alguém dedicado em entender o que Deus quis dizer na sua palavra. A palavra de Deus não pode ter margem para diversas interpretações e entendimento. A palavra de Deus, ela precisa ser interpretada corretamente. Sabe por que existe heresia? Sabe por que existe falso ensino? Porque as pessoas buscam interpretar a palavra da forma que ela entende. Mas o obreiro não. Aleluia. O servo de Cristo não. O servo de Cristo precisa, irmão, de fato, abraçar o estudo da palavra de Deus. Eu sei que é moda bater e criticar quem faz teologia. Mas uma pessoa que bate em quem faz teologia, quem estuda teologia, irmão, foge desse tipo de pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele dá mestres à sua igreja. Nós precisamos de pessoas capazes que nos ajudem a compreender a palavra de Deus. Glória a Deus! E o obreiro precisa ser alguém. O servo de Cristo precisa ser alguém que esteja apto para interpretar a palavra de Deus corretamente. Irmãos, você não acha vergonhoso? Um budista sabe tudo sobre budismo. Você conversa com alguém que é do espiritismo, ele fala sobre tudo da sua religião. Aí você pega um cristão, ele não sabe nem explicar o porquê Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele não sabe nem dizer, por exemplo, como que ele é salvo. Aí vem, irmãos, um católico, um testemunha de Jeová, o falso ensino, e o cristão abraça. Os hereges estão se debruçando de forma errada, mas estão naquilo que crê. E quanto mais eles fazem isso, aí eles vêm conversar com a gente, bater um papo, e muitas vezes nós passamos vergonha, porque não sabemos responder aquilo que acreditamos e aquilo que professamos crer. O obreiro precisa dedicar-se na palavra de Deus. Sim, irmãos, é isso que Paulo diz a Timóteo. Ele argumenta isso, ele mostra isso, que nós devemos manejar bem a palavra da verdade, o Evangelho, aquilo que Deus revelou em sua palavra. Isso é tão sério que Paulo vai refletir sobre essa realidade. E olha o que ele diz no versículo 16, 17 e 18. Ele vai mostrar que alguns se desviaram da verdade. Evitem igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Olha só, falando dos falsos profetas, daquele que não ensina a verdade. Além disso, a linguagem deles, ou seja, desses falsos mestres, desses falsos doutores, corrói como câncer. E Paulo cita, viu? Entre os quais se inclui Mineu e Fileto. Irmãos, nós não precisamos ter vergonha de falar que o Edir Macedo é um herege, que o Valdomiro Santiago é um herege, e essa cambada toda aí. O próprio Paulo denuncia por nome. E Mineu e Fileto são hereges, falsos doutores. De fato, escute, de fato, existem algumas coisas, alguns debates, como eu disse, que não precisamos desenvolver. Mas quando toca em questões essenciais, quando fala de fatos essenciais da fé cristã, você deve condenar sim
chegam a nós hoje com muita facilidade na internet. Então, existem muitos irmãos que estão bebendo de fontes que nem sabem o que é. E traz essas coisas para a igreja e começa a disseminar isso. Isso traz problema. Olha só como o obreiro deve ser alguém cuidadoso. Olha só como o obreiro precisa ser focado, centrado na palavra de Deus. O versículo 18 diz que o cerne da heresia desses homens aqui citados, olha só o que é, verso 18: estes se desviaram da verdade, ou seja, milhões de letras, asseverando que a ressurreição já se realizou. Então, esses falsos mestres estavam ensinando que a ressurreição já se realizou. E o falso ensino, irmãos, é tão diabólico que olha o que diz o restante do verso. E estão pervertendo a fé a alguns. O falso ensino corrói como câncer. Aleluia. Os falsos mestres, quando eles disseminam a mentira, as pessoas, ou muitas pessoas, abraçam. Sabe o que é interessante, irmão? Que as pessoas têm mais facilidade de acreditar naquilo que é mentira do que naquilo que é verdade. É inacreditável isso, irmão. As pessoas têm mais facilidade de acreditar em um falso mestre do que em alguém que de fato se compromete a estudar a Bíblia, em estudar a verdade, expor a verdade. A igreja, muitas vezes, ou dentro da igreja, existem muitos que têm dificuldade de abraçar a verdade e facilidade de abraçar o falso ensino. Irmãos, os ensinos alternativos devem ser evitados. Eles são comparados com um câncer, como eu disse. Quando eles diziam que a ressurreição já havia acontecido, eles estavam negando a esperança futura da igreja. Nós acreditamos, irmãos, que um dia nós iremos ressuscitar após a nossa morte. Nós teremos os nossos corpos glorificados. Mas esses falsos mestres estavam negando este fato tão essencial à fé cristã. Cuidado com o que você tem bebido na internet e de outras pessoas aí. Obreiro, você percebe o quanto você deve se qualificar para servir a igreja? Os loucos que estão aí vestidos de ovelha, pregando falso ensino. Existe algo que nós precisamos aplicar com relação a isso. Como eu disse, o obreiro aprovado precisa estudar com afinco a palavra de Deus. E eu trouxe aqui um exemplo que eu acho magnífico, que é o exemplo de Spurgeon. Charles Spurgeon, conhecido como Bispo dos Pregadores, a sua vida foi marcada por um estudo fervoroso da palavra de Deus. A autodidaxia. Ele era um autodidata, não foi para uma faculdade teológica formal, mas ele era alguém que se aprofundou nas escrituras, a teologia, seja de puritanos e calvinistas. Sua biblioteca tinha 12.000 livros. Nós precisamos de homens e mulheres como estes, dedicados à palavra de Deus. Eu quero concluir dizendo: busque diariamente ser aprovado por Deus. Você lembra que eu disse? Nós vivemos em uma época em que existe uma fome por aprovação. E muitas vezes somos tentados a entrar na moda, com medo de ser rejeitado. Mas não, a minha maior preocupação é se Deus me agrada. A minha maior preocupação é se o meu perfil, se o meu estilo de vida, Deus tem se agradado. Segundo lugar, evite com afinco aquilo que não edifica. Evite com afinco aquilo que traz vergonha para a sua vida. Homens e mulheres de Deus, senhoras e senhores, busquem ter uma vida exemplar. Busquem emanar Cristo na vida de vocês. Não deixe que as pessoas te vejam como alguém que envergonha o Evangelho. Não, isso não pode
pode acontecer conosco. Aonde vamos parar, meus irmãos? E por último, busque ser fiel à palavra. Oh, aleluia! Aleluia! Amém.